O ano passado, foi mais ou menos em final de novembro, por aí, a empresa fechou, uma das empresas de, de festas e eventos fechou em função da pandemia. E eu já vinha numa caminhada aí de doença, então eu estava procurando alguma coisa assim que me ajudasse como pessoa, como ser humano, porque eu estava passando uma situação muito complicada. Quando a gente vem de um ramo empresarial, a gente já vem de altos e baixos. Então, de repente, a coisa mudou, assim, paralisou. Então, imagina, o, a cabeça da gente fica muito confusa, a gente não sabe o que vai fazer, como que a gente vai fazer, então foi muito complicado. E aí a escola do meu filho fechou também, em função da pandemia, o meu filho adoeceu, foi tudo muito, muito ruim. Eu tinha psoríase, aquela doença chata de pele, que para a mulher é terrível para todos, mas para a mulher, e é uma pessoa vaidosa, que lidava com o público, que dava palestras, porque eu também trabalhei com palestras muito tempo, muitos anos de marketing pessoal, colunista há 18 anos, de moda e marketing pessoal na região aqui que se chama região carbonífera, que engloba 6 municípios. Eu comecei com a psoríase dos 13 para 14 anos de idade, na minha idade de adolescência mesmo. Foi assim, eu não sei dizer como que foi, se foi para o dia da noite, se foi um processo, eu não lembro agora, mas eu lembro do meu corpo todo tomado, e na minha festa de 15 anos, eu estava tomada de psoríase. E aí a minha mãe me levou para fazer um tratamento, e o médico disse, olha, não tem cura, só existe tratamento. A gente vai fazer o tratamento, tu não vai poder usar tinta de cabelo, maquiagem, essas coisas. Enfim, daí eu lembro que eu fiquei assim, nossa, minha época de adolescência, dos namorados, enfim, das festas, como que eu vou fazer, né? E aí foi complicado. Mas, e aí foi durante todo esse tempo até chegarmos à minha sessão com a TRG. Aí nós começamos a trabalhar, foi um trabalho, não foi fácil, mas começamos a trabalhar. E eu lembro que na terceira sessão eu já via assim que algo estava acontecendo na minha pele. Eu lembro que eu fui tomar um banho e comecei a olhar minhas costas, comecei a olhar assim, nossa, está desaparecendo. E eu nem havia comentado com ela, porque como eu vinha de ciclos de psoríase, então nem comentei, vão deixar assim. E nós começamos. Hoje, eu estou maquiada, meu cabelo aqui pintado, eu não tenho mais psoríase, eu não tenho mais isso. Eu convivi com a psoríase dos 14 aos 44 anos de idade. Esse registro da psoríase na infância, eu nunca tinha parado para pensar quando, sabe, eu disse, nossa, quando eu descobri assim, nossa, foi isso que veio, foi o excesso desses contatos que eu não queria ter, realmente não queria ter. Então, tudo é muito esclarecido ali dentro. Então, assim, eu digo que não tem, assim, testemunho melhor do que da gente quando a gente passa pela situação e ela é resolvida. Eu passei por uma situação de saúde muito, muito forte. Eu fiquei hospitalizada há 42 dias, mais ou menos. E eu lembro, assim, que eu estava no hospital e eu tinha um procedimento para fazer no dia seguinte, logo cedo, e eu fui fazer esse procedimento. Quando eu saí da sala do procedimento, na cadeira de rodas, o enfermeiro, ao invés de me levar para o quarto, ele me levou para uma salinha que estava escrito assim, psicólogo. E eu, nossa, o que está acontecendo, né? Mas tudo bem. Aí ele entrou ali, estava meu filho, e mais minha tia e uma prima e uma psicóloga. Eu disse, nossa, o que aconteceu? A tua mãe acabou de falecer, e a gente veio te dar a notícia. Então, para mim, aquilo ali foi, eu disse assim, agora o meu mundo desabou. Então, além de estar doente, perdi a minha mãe, não consegui se despedir da minha mãe, né, ir no velório dela, eu saí com a minha mãe bem em casa e, de repente, a minha mãe faleceu de um infarto fulminante dentro de casa mesmo.
Então, aquilo ali foi muito difícil para mim. Quando eu voltei, quando eu ganhei alta do hospital, e eu continuei fazendo as medicações em casa, aí foi aonde desabou a depressão, é onde eu me isolei das pessoas, eu não queria ver ninguém, não deixava ninguém chegar perto de mim, a não ser meus filhos, eu tive que montar uma estrutura, porque a minha mãe morava comigo, e eu não tinha mais minha mãe, meus irmãos moram em outro estado, então, assim, não tinha aquela aproximação de família, assim, por perto mesmo, né? E quando a pessoa está em depressão, pelo menos no meu caso, eu tinha medo de gente, de pessoas. Como se as pessoas que chegassem perto de mim, elas sempre viriam me trazer uma notícia ruim. Então, eu lembro que eu morava num apartamento, assim, de vidro, todo de vidro, janela de vidro, e eu olhava, assim, para a rua, pela cortina, e voltava desesperada para dentro, não conseguia olhar para a rua, não conseguia. Eu dormi mais de 4 anos no sofá da minha casa. Eu fiquei 4 anos no sofá da minha casa, eu não conseguia dormir no meu quarto, era muito difícil, eu tinha um medo, então foi bem complicado. E aí começou a ansiedade. Quando ela vinha, eu tinha que colocar a minha cabeça debaixo da água, assim, por 6, 7, 8 vezes por dia, para ver se me aliviava, porque a medicação que eu tomava não tinha alívio, não. Então, é uma coisa enlouquecedora, assim, sabe? E aquela tristeza, eu desliguei celular, eu desliguei tudo, porque tudo à minha volta era medo, era notícia ruim, então não deixava ninguém se aproximar. Se alguém abrisse uma porta, assim, um pouco mais rápido, eu já ficava assustada, já ficava... Nossa, foi uma fase muito complicada, e essa fase veio até o ano passado mesmo, eu não estava curada. Eu ia em psicólogos, eu ia em psiquiatras, e ele o psiquiatra só trocava a medicação, e psicólogo, porque o psicólogo, na verdade, com todo respeito a esses profissionais, eles nos ajudam a conviver com o problema. O problema, ele não é curado, não é solucionado, eles só nos ajudam a conviver com o problema. Então, mudava a medicação, mas eu continuava na mesma coisa, não mudava. E fazia sessão com psicólogo, e ali eu só falava e saía do mesmo jeito. Então, isso durou por 4 anos da minha vida, bem complicados, bem difíceis. Aí eu deixei a minha loja, a minha empresa, não pude mais trabalhar, e aí foi um quadro, assim, terrível na minha vida mesmo. Quando a gente está num caos na vida da gente, nós atraímos só coisas ruins e pessoas ruins para a nossa vida. É como se fosse um imã, assim, sabe? Que a gente descobre as causas, né, da psoríase também. Foi caindo as fichas aí que tinha uma coisa registrada lá na minha infância. Meus pais, eles sempre foram comerciantes aqui na minha cidade, então eles tiveram sempre um poder aquisitivo muito bom. Então, a família da minha mãe era uma família muito grande e do meu pai também era uma família grande. Então, como a gente morava aqui na cidade, que é onde ela mais gerava emprego, de todas as regiões vizinhas aqui que a gente tem, que é a região carbonífera, a minha mãe, ela trazia todas as pessoas que tinham problemas para morar na nossa casa. Ela trazia primo, ela trazia irmão, ela trazia cunhada, ela trazia várias pessoas que tinham problemas ou pessoas que vinham para trabalhar na cidade. Então, a nossa casa era com muita gente, muita gente. Eu sou a filha mais nova e eu tenho 2 irmãos. Então, hoje mesmo eu estava conversando com meu irmão e agora eu consigo conversar com ele e dizer assim, olha, isso aconteceu porque teve registros lá na infância, então eu consigo ajudá-lo a clarear mais as coisas, para eles entenderem, porque o meu irmão mais velho, ele também tem psoríase. Meu irmão morou 19 anos nos Estados Unidos, em Nova York, e ele veio para o Brasil e ele nunca conseguiu uma solução lá fora para a psoríase dele, né? Então, assim, o que aconteceu? Era o contato que nós não queríamos ter, porque nós éramos crianças, tinha aquele monte de gente em volta da nossa casa, nós queríamos o pai e a mãe, eles já trabalhavam muito, então era difícil a gente vê-los, então
e aquele monte de gente entrando, saindo da nossa casa. A minha mãe fazia por bem, ela queria ajudar as pessoas. Minha mãe sempre foi muito de ajudar as pessoas, o meu pai também. Não é que a gente não gostava das pessoas, mas quando a gente é criança, a gente quer o pai e a mãe só pra gente. Então, a gente tinha aquele contato que a gente não queria ter. Foi aí que a psoríase foi se alastrando. E o meu irmão tem até hoje, né? E hoje eu consigo falar para olha, é isso, vamos... então, só vem, tudo tem um porquê. E a TRG clareou isso, a TRG ensinou isso. Então, nossa, é muito forte assim na vida da gente, o quanto a gente carrega coisas e pega doenças assim relacionadas a coisas que acontecem que fica registrado no nosso inconsciente, a gente nem sabe, vai trazendo para a vida e o corpo vai dando sinais, e foi isso que aconteceu. A psoríase foi isso, foi o excesso de contato que nós não queríamos ter, eu não queria. Eu fiz mais de 6 procedimentos cirúrgicos. Dentro deles endometriose, cisto de ovário, renal, miomas, que a última eu quase vim a óbito, então eu venho de procedimentos cirúrgicos assim ao longo da minha vida. E eu sempre trabalhei muito, eu tinha o intestino preso, e eu lembro que eu tinha que fazer uma escolha assim, eu tinha que escolher entre, se me dava vontade no banheiro, eu tinha que escolher entre ir ao banheiro ou o compromisso. Então eu deixava, quando me dava vontade, eu vou para o compromisso. Então eu tinha uma vida muito corrida, então isso veio se agravando na minha vida, mas eu não quero mais viver assim. Eu chegava a pedir para Deus, né, chorando, não quero mais viver assim, com essa dor dentro de mim, essa depressão, essa angústia, essa síndrome do pânico, essa ansiedade que não me deixa nunca. Eu tenho medo de gente, olha, onde se viu ter medo de gente? Né? A gente não tem que ter medo de gente, a gente está aqui para conviver com as pessoas, socializar, amar as pessoas, aprender com as pessoas. Então, isso foi muito difícil para mim. E aí veio a depressão, começou nesse caminho aí. Eu me automedicava porque eu tinha medo de sentir dor, ou de sentir aquela reação, então não estava nem no horário do remédio, nem precisava, eu tinha o medo de sentir aquela reação. A minha casa era uma farmácia. Era uma farmácia. Meu filho chegava em casa, meu outro filho, eu estava deitada em cima do sofá com uma sacola de remédio assim do meu lado. Era remédio, 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 remédio. E então, uma pessoa que começa a ter medo de sentir dor sem ter dor. Era assim que eu vivia. Ali a gente começou a trabalhar, descascar as cebolinhas. E vou dizer que a minha cebola tinha muitas cascas para cortar ali, para ir fazendo por etapas, porque eram muitos registros emocionais, muitas coisas somatizadas ao corpo. Então, ali a gente começou a passar, eu comecei a passar pelo processo TRG. Depois que eu passei por essa sessão, por esse processo da TRG, não foi fácil, eu continuava depois sofrendo muito, mas eu sabia que era para o meu bem, e cada vez nós descobrimos mais registros, mais coisas, foi formidável, que esse registro da psoríase na infância, eu nunca tinha parado para pensar, quando, sabe, eu disse, nossa, quando eu descobri assim, nossa, foi isso que veio, foi o excesso desses contatos que eu não queria ter, realmente não queria ter. Então, tudo é muito esclarecido ali dentro. Então, assim, eu digo, a gente tem que passar pela sessão.